Pessoal, se você recebeu essa notificação na frente do seu computador, significa que essa aula está sendo gravada, tá? É só apertar o OK aí que a gente dá continuidade. Esse material que está sendo gravado aqui para vocês vai ser enviado no mesmo e-mail que foi cadastrado à loja, tá, pessoal? Essa aula, inclusive as outras aulas. Para quem não participou, bom, das outras aulas que eu ministrei agora há 3 dias, há 2 dias atrás, né? Meu nome é Vitor, eu estou na empresa desde 2019. Já fui atendente como vocês, passei pela loja modelo, né? Entrei na loja modelo com 18 anos, né? E hoje eu sou instrutor de treinamento aqui da CHQ. Falo de São José do Rio Preto, né? Dia 4/4/2025, às 8h30 pelo horário de Brasília. Falo do andar de cima da loja modelo, aonde hoje eu vou passar para vocês, seguindo a linha de raciocínio, né? Que foi passado no primeiro dia. No primeiro dia foi passado as funções do painel, a sonorização, o abastecimento, né? E hoje foi passado também o esgotamento e a desmontagem das peças. Hoje vai ser passado para vocês a forma de lavar todas as peças, a forma de lubrificar todas as peças e a forma de montar na máquina e concluir aí todo o processo da máquina, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu começo falando com vocês sobre a lavagem da máquina, né? A gente finalizou ontem o treinamento de ontem, desmontando todas as peças, né? Então vamos se basear seguindo essa linha de raciocínio, né? Então aqui a gente está com todas as peças. Lembrando o que eu comentei com vocês ontem. É interessante fazer a separação, né, dos lados. Então baunilha fica desse lado, o chocolate fica desse lado, para por eventualidade você conseguir identificar ali o problema na máquina mais fácil, mais rápido, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, pessoal. Me mandem aqui só se vocês estão me vendo certinho. Manda no chat aí. Vocês estão me ouvindo, me vendo certinho? Manda no chat para mim, por gentileza. Só para confirmar. Então, beleza, então. Vamos dar continuidade. Deixa eu só colocar essa tela para cima, para ficar mais fácil a didática nossa. Bom, pessoal, vamos começar com a lavagem da parte de cima da máquina, né? Que é a bomba, né? Então, vamos simular ali que todas as peças da bomba já estão desmontadas na pia, tá? Eu trouxe aqui para vocês verem um kit original da Taylor, tá? Esse kit aqui, pessoal, ó, é o kit que a gente vai utilizar ali para a lavagem de todas as peças, tá? As buchas são essas daqui, ó. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que cada bucha dessa daqui, qual que é cada função dela, onde que eu devo utilizar essa bucha, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês no treinamento. Bom, vamos começar então com a parte de cima, que é a parte da bomba, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, com todas as peças desmontadas, todos os O-rings desmontados, tá? É interessante, se a pia não tiver esse ralinho aqui, colocar um ralinho para não cair o O-ring lá dentro da pia, tá? Porque dependendo da pia que for ali, né, o ralinho é muito grande, acaba caindo o O-ring e você perdendo o O-ring. Então coloca uma redezinha ali franqueada, providencia uma redezinha no ralinho para não cair o O-ring, tá? Lá no final. E aí, pessoal, o que eu vou utilizar para a lavagem da máquina, tá? É muito interessante, tem que utilizar, até mesmo para você não sujar seu avental, não manchar, tá? Utilizar um avental de PVC. Esses aventais de PVC que são da Chiquinho, até pode ser ele, tá? Mas se for de pano, eu não recomendo, até porque suja, molha, fica visualmente feio. E se a gente parar para pensar que a gente vai fazer isso na abertura de loja, né? Não fica legal ali para o cliente visualmente ver o seu avental todo sujo ou todo molhado, né? Então aqui, pessoal, ó, eu vou utilizar para lavagem da parte de cima, tá? Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, eu vou utilizar essa bucha aqui, ó, que ela é uma bucha pequena, flexível, para me limpar onde, Vitor? Eu vou mostrar para vocês que eu vou limpar
as partes que mais menores aqui, né? Que eu digo a parte da bomba aqui, a parte de dentro da bomba, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aonde eu vou utilizar ela. Vou utilizar também, pessoal, essa buchinha aqui, ó. Essa daqui, ó, tá? Para lavar a bomba também, algumas partes da bomba. Aonde essa buchinha aqui, ó, ela não lava direito, tá? Pessoal, e também vou utilizar essa buchinha aqui, ó, que é uma buchinha que ela vai em partes aonde a nossa bucha convencional ela não chega, tá? E eu vou mostrar para vocês aonde são essas partes, tá bom? Vamos lá. Pessoal, para lavagem das peças, eu vou utilizar esses três tipos de bucha aqui. Pelo menos dessa parte de cima, somente essas três buchas, mais a bucha convencional. Qual que seria a bucha convencional? A bucha de louça mesmo. A, a bucha amarela, tá? Além disso, pessoal, a gente pode lavar as peças com detergente, tá? Só que tem que ser detergente neutro, pessoal. Não pode ser detergente com cheiro, tá? Tem que ser detergente neutro. Aqui no vídeo aqui eu mostro o exemplo para vocês com detergente neutro. Normalmente o detergente neutro é com essa cor aqui, ó, tá? Meio amarelada. A cor amarelada, tá bom? Bom, aqui, pessoal, seguindo a linha de raciocínio, que nem eu falei para vocês ontem, né, no treinamento de ontem. É interessante na pia de vocês terem uma resistência, né? Tipo um chuveirinho que a gente fala, que esquenta a água, que auxilia bastante a limpeza, né, da parte de cima ali da bomba, de todas as peças, inclusive. Bom, aqui, pessoal, eu começo com o quê? Com o tubo de alimentação. Eu passo a bucha amarela, sempre vai ser o lado amarelo, tá, pessoal? Ô, Vitor, por que que não pode ser o lado verde? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas o lado verde, ele sempre sai uns pedacinhos da bucha verde. E vamos supor que você está lavando ali a máquina, né? Com o lado verde, e porventura entre um pedacinho um fiapinho desse verde dentro de algum conduíte aqui da bomba, por exemplo, né? Aí você vai identificar esse problema só quando você liga a máquina. Que aí você vai ver que vai travar a bomba, que não vai sair o sorvete correto, ou o sorvete vai sair amarelado. Aí quando você desmontar a bomba, você vai ver que era um detritozinho da bucha. Então, por isso que a gente utiliza somente a parte amarela, justamente para a gente evitar esse problema, tá? Então, aqui, ó, todas as peças a gente utiliza a parte amarela para lavar, tá? Então, aqui eu começo com o tubo de alimentação, com todo ele desmontado, né? Passo a bucha por fora. E aí, pessoal, dentro do O-ring aqui, ó, dentro da parte do O-ring, eu utilizo essa bucha aqui, ó. Por que, Vitor, essa bucha aqui? Porque aqui, pessoal, essa bucha, ela vai dentro ali do local onde fica o O-ring. Diferente da bucha convencional, ela não chega lá. Então eu vou utilizar essa bucha aqui, ó, para limpar toda essa parte interna aqui, ó, do O-ring, tá? Dos dois lados. E também aqui do meio aqui, ó, onde ficam os buraquinhos que eu mostrei para vocês ontem no treinamento. Ó, aqui, ó, eu passo a bucha aqui dentro também, ó, tá? E aí, pessoal, dentro do tubo de alimentação, a gente vai utilizar a bucha flexível. Ela não tem ferro, então ela não danifica o tubo de alimentação. Então aqui, ó, a gente pode enfiar até o final e fazer o movimento de lavagem, tá? Depois de ter lavado, a gente enxágua em água corrente. E aqui que vem o pulo do gato, tá, pessoal? A gente não pode lavar as peças e deixar em qualquer lugar, porque senão ela vai ficar suja de novo. Então, toda vez que vocês forem pegar para lavar a máquina, já separa um lugar, ou um balde, ou até mesmo um pano verde ali em cima da pia, para você guardar e colocar as peças lavadas na máquina. Porque não adianta nada você lavar as peças e deixar lá no balcão sujo. O que vai ter adiantado você lavar as peças? Entendeu? Então você vai pegar, separar um local antes de começar a lavar, já para você armazenar as peças limpas. Seja em balde, seja em cima de um pano verde, seja em cima de um papel, tá bom? Tem que ser um local limpo e higienizado. Venho, joga água por dentro do tubo de alimentação, tá vendo? Enxago totalmente ele. Tá vendo aqui, ó, essa parte que eu mostrei para vocês, ó? Olha o que o tubo de alimentação ele faz quando ele está com muita pressão. Você viu como que sai água aqui? Ó, ó. A água ela sai em todos esses buraquinhos aqui, ó.
Por isso a importância da gente limpar por dentro dos O-rings, para não ficar fedendo depois cheiro de azedo, tá, pessoal? Eu venho, lavo bonitinho, enxago, tá? E quanto mais quente a água for, não pode ser fervendo, né? Tem que ser uma água morna. Melhor fica para lavar a máquina, mais fácil fica, porque daí a gordura se dissipa na água quente. Aí aqui, pessoal, ó, eu passo por cima a bucha amarela no eixo. Esse daqui é o eixo da bomba, tá? E aí, nos locais onde tem aqui o O-ring, pessoal, que fica, né, o O-ring, aonde a minha bucha não alcança, tá vendo? Eu passo essa buchinha aqui, ó, para lavar os conduítes dentro do O-ring ali, tá bom? Eu não sei se vocês repararam, tá? Reparem uma vez aí na loja de vocês, ó, essa parte aqui, ó, do eixo da bomba, essa parte aqui de dentro, normalmente costuma se ficar com muito lubrificante. Se atentem na hora de lavar essa parte aqui, ó, tá? Essa parte de trás ali do eixo, porque fica com muito lubrificante. E essa bucha aqui, ela faz essa função perfeitamente, tá? Aí eu venho lavando, ó. Conforme você vai fazendo isso dia a dia, pessoal, vocês vão ficando mais rápidos e mais práticos. Aí vira rotina. Eu mesmo, quando lavava a máquina, pessoal, todo o processo completo, eu fazia em 50 minutos, 1 hora no máximo. Mas era assim, não podia conversar com ninguém. Era a máquina aqui, ó, focado. Se eu parasse para conversar ou responder alguém, já não era mais 50 minutos. Isso eu falo sozinho, né? Mas tem franqueados aí que lavam em dois, em três, para ficar mais rápido. Aí é bem mais rápido mesmo, tá? Tá vendo aqui, pessoal, que nem eu comentei com vocês, ó, nessa parte aqui do eixo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, que normalmente ela fica com lubrificante, tá? Aí agora, pessoal, ó, eu lavo a capa da bomba, que é essa parte aqui, ó, da bomba, tá? Deixa eu até desmontar essa bomba aqui para mostrar para vocês. Lavo toda a interna dela, tá, pessoal? Ó, aqui, 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 tá? Por fora. Aqui já não precisa utilizar nenhuma bucha, só a bucha convencional mesmo ela dá conta, tá bom? Lavo por fora, ó, e enxago. Lembrando que todas essas peças que não comentei com vocês, eu estou colocando ela em cima do recipiente limpo, tá? Ou em cima de um pano, ou em cima de um balde, tá? Justamente por conta disso. Pessoal, se vocês identificarem que nesse buraquinho aqui, ó, está com um lubrificante, que normalmente fica com lubrificante aqui. Se você vê que está com lubrificante, aí você pega a buchinha pequenininha, que é a flexível, essa daqui, ó, e aí você limpa lá para não ficar, para tirar esse vestígio de lubrificante, tá? Mas não é sempre que isso acontece. Então, quando você verificar ali, aí você limpa, tá bom? Porque normalmente esse pino aqui, ó, ele não tem lubrificante, ele não é lubrificado. Mas acontece de você lubrificar muito essa parte aqui, ó. E aí o lubrificante escorrer para cá, tá bom? Aí se atente nesse quesito aí. Bom, aqui o pistão da bomba sem o O-ring, né, pessoal? E eu digo que esses pistões aqui são os que mais dão trabalho para limpar. Porque aqui dentro sempre vai ficar meio preto, meio cor de chocolate. Por que que fica desse jeito? Por causa da limpeza errada, tá? Aqui, ó, eu vou limpar com essa buchinha aqui dentro. Porque ela vai chegar onde a minha bucha convencional, ela não chega, tá? Inclusive aqui no O-ring também, ó, na parte de cima. Então aqui, tá? E aqui. Fora isso, por fora, normalmente, pode ser a bucha convencional amarela mesmo, sem problema nenhum.
Ó, enxago ele. Agora, pessoal, o orifício de ar. Tiro, diafragma, tiro, o-ring, e aí vai. Por fora, pode ser a bucha convencional normal, tá? Aqui, ó. Só que nessas partes aqui, ó, aonde onde minha bucha não chega, principalmente nessas quininhas aqui, ó, tá vendo essas quininhas? Aí essa bucha aqui chega, ó, tá vendo? Então eu vou lavar com essa buchinha aqui, tá? Todas essas partes aqui. Tá vendo que tem os buraquinhos também? Os buraquinhos também, pessoal, a gente tem que lavar, porque normalmente ele fica com sorvete lá dentro. Então aqui, ó, porque aqui é onde passa o sorvete, onde passa o sorvete e onde passa o ar, tá? Então provavelmente aqui, ó, você vai ter que passar essa buchinha aqui, ó, tá? Para limpar todos os buraquinhos, tá bom? Esse buraquinho aqui do meio, ele tem um ferrinho aqui, ó. Esse buraquinho aqui do meio você vem passando só por cima só, porque não tem como colocar lá dentro. Então você limpa só que meio que por cima aqui, ó. E do outro lado aí você consegue colocar, ó. Você enfia lá e limpa ele lá dentro. Não pode esquecer também, pessoal, dessa parte aqui, ó, na lateral, tá? Enxago e coloco no lugar. Beleza? Aqui agora, pessoal, eu mostro o diafragma. O diafragma é bem simples. Coloca um pouquinho de detergente em cima dele, pega essa buchinha aqui, ó, segura ele, ó, e lava ele assim, ó. Rapidinho você lava. Ó, já enxágua ele, tá vendo? Já dá uma verificada, pessoal, toda vez que vocês lavarem, para ver se tem alguma coisa rompida, se tem alguma coisa quebrada, tá? Aqui no ringue, rachada, para você já identificar um problema. Toda vez que você lavar. Olha lá, pessoal, coloquem detergente aqui no adaptador, na parte de dentro, aqui nos buraquinhos. Lembra daquela outra buchinha que eu falei para vocês? Essa daqui, ó. Então eu vou limpar todos esses conduítes aqui, ó. Esse, vou limpar esse aqui, ó. Vitor, por que isso? Porque essa buchinha aqui, pessoal, ela é um encaixe perfeito desses conduítes. Se eu utilizo essa daqui, ela também dá. Só que acontece que ela não vai limpar perfeitamente, igual essa aqui vai limpar, tá? Essa daqui até limpa. Só que essa daqui vai limpar perfeitamente, tá? Só encaixar ela aqui, ó. Limpeza aqui dentro também, ó, tá? Aí agora sim, pessoal, eu vou utilizar essa menorzinha para os buraquinhos aqui de dentro, ó, tá vendo? Os três buraquinhos, ó. E tem que limpar eles, viu, pessoal? Porque se eu não limpo e fica alguma coisa aqui, ele trava minha bomba depois, tá? Limpa bonitinho, enxágua bonitinho. E aí, você pode utilizar essa buchinha aqui, ó, para pegar todos os cantinhos, tá vendo? Os cantinhos aqui, ó. Todos esses cantinhos aqui, até por dentro, essa bucha aqui ela vai pegar, ó. Venho limpando todas as laterais ali, ó, tá vendo? As quininhas do adaptador, que é essa partezinha aqui, ó.
E também aqui, pessoal, se vocês repararem, mas aqui, ó, nessas quinas aqui na parte de dentro do adaptador, também fica com sorvete. E se a gente não limpa, fica fedendo com fedor de azedo, tá? Então aqui, ó, limpar aqui a parte de dentro também, tá vendo? Só para certificar que tá tudo bonitinho, sem nenhum tipo de gordura, a gente pega a bucha amarela e vem limpando para finalizar. E enxágua. Aqui que é o detalhe muito importante, pessoal. Toda vez que eu vou enxaguar, eu coloco a água, onde ela desce, assim, a parte mais forte, nos buraquinhos. Porque daí, se tiver alguma coisa aqui entalada ou presa aqui dentro, ela vai sair por os buraquinhos aqui. Tá vendo ali, ó, no vídeo, como eu mostro? Então, eu coloco água aqui em cima, coloco água aqui e também coloco água aqui, para ela sair. Tá vendo aqui no vídeo que eu mostro isso? Porque se tiver alguma coisa entalada, algum pedacinho de sorvete, qualquer coisa, ela sai com a pressão da água. Aí agora, para finalizar, a parte de cima, né, da bomba. Aqui não tem tanto segredo, tá, pessoal? Pode utilizar a bucha convencional mesmo, a amarela. Aqui é a trava da bomba, né? Agora os O-rings, né, pessoal? O que eu vou recomendar, pessoal? Os O-rings, vocês pegam e colocam os mesmos O-rings juntos para a limpeza. Por exemplo, então eu vou pegar este aqui da bomba, mas junto com o do orifício de ar. E vou lavar os dois juntos. Já deixo os dois juntos separadinhos, bonitinhos. Para não te confundir. Ainda mais se eu falo isso, ainda mais para quem está começando a lavar a máquina agora, os O-rings pode confundir. Ah, será que eu coloco esse aqui, aqui? Será que eu coloco esse aqui, aqui? Onde que vai cada O-ring? Né? Até mesmo para você não confundir. Então, do mesmo jeito que você desmonta ali para lavar e já separa as peças, já deixa os O-rings junto com as peças. Por exemplo, ó, a bomba eu desmontei e os O-rings eu desmontei. Coloquei a bomba e o orifício de ar aqui e o O-ring dos dois na frente. Por quê? Para você identificar que os dois O-rings é da bomba e do orifício. Aí, conforme você vai fazendo todos os dias, você vai pegando essa prática e vai melhorar para você. Aí você não vai acabar tendo erros de colocar o ring no lugar errado. Venho, lavo o anel de alívio, tá? Com a bucha mesmo. Lavo o restante dos O-rings menorzinhos, tá vendo? Esse aqui, ó, esse aqui é do tubo de alimentação. Que são esses pequenininhos aqui, ó. Lavo com o dedo mesmo, tá? Coloco sabão na mão e aqui, ó, enxago bonitinho e já deixa já junto com o tubo de alimentação. Isso melhora muito a didática para você conseguir ali já montar as peças sem erro, tá? Aqui, pessoal, ó, são os O-rings do eixo da bomba. Então já lavo todos juntos também, tá? Pode fazer assim, ó, com o detergente, que ele fica bem limpinho, tá? Se você achar melhor, também pode ser com a buchinha. Eu fiz os dois exemplos ali para vocês pegarem o que ficarem melhor para vocês, tá? Mas os dois servem. E enxago eles, tá? Se você enxaguar e ver que ele está engordurado ainda, que ele está com excesso de lubrificante, vai e repete o processo de novo, tá, pessoal? Beleza. Aí eu vou e coloco lá na frente do eixo. Aí agora, para finalizar, as travinhas, né? Que é a trava do tubo, essa trava grandona aqui, ó. Essa aqui é a trava da bomba e a trava do tubo de alimentação, que é a menorzinha.
Enxago e já deixo o próximo ali, tá? Da bomba. Beleza, pessoal. Lavamos a parte de cima da bomba, tá? Então lavamos todos os componentes que fazem parte da bomba, tá? Agora a gente vai lavar a parte de baixo, tá? Que é o quê? Que é os batedores, é o conjunto do painel, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui com os batedores. Aqui, pessoal, ó, a gente tem os dois batedores, as lâminas, os calços do batedor e o eixo, tá? Junto com os ourinhos. Vamos lá. Aqui, pessoal, são poucas buchas que a gente vai utilizar, tá? É mais essas duas aí, ó, que eu mostro no vídeo, que é essa daqui e a bucha convencional amarela mesmo. As duas já dá conta do recado, tá? E o sabão neutro, o detergente neutro. Aqui, pessoal, ó, eu passo a bucha lá do amarelo nas lâminas, tá? E é interessante pegar as lâminas, porque deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Nas próprias lâminas, tá vendo que elas têm umas quininhas aqui, ó, que às vezes, mesmo lavando com a bucha, aqui fica com sorvete ou com excesso, um negocinho preto. Eu não sei se já chegaram a pegar, mas eu já peguei já. E aí, nesses casos aqui, quando acontece isso, o que que eu faço? Eu pego essa buchinha aqui, ó, e lavo aqui, ó, onde tem essas quininhas, porque daí eu consigo tirar esse detrito preto que tem, tá? Faço isso com todas as lâminas, tá, pessoal? Ó, e enxago todas elas, tá? Mesma coisa que eu fiz com a bomba, pessoal, eu vou fazer também com a parte de baixo. Já separar um local bonitinho, já para deixar as peças no local limpo, tá bom? Aí, pessoal, aqui que vem o pulo do gato. Muitas das lojas não fazem isso que eu estou fazendo, que eu estou mostrando aqui no vídeo. E acontece que essa peça aqui, ó, ela fica com cor com cor amarronzada ou até mesmo preto. Vitor, por que que isso aqui fica amarronzado e preto? Por lavagem errada, pessoal. Às vezes, o atendente ele limpa só por fora e por dentro fica com sorvete ou com vestígio de lubrificante ou algo do tipo. Pode acontecer. Então, toda vez que vocês forem limpar, pessoal, ó, vocês vão utilizar essa bucha aqui, ó, na parte de dentro, porque é a única bucha que vai até lá dentro. Essa daqui, ó, é a única que vai até lá dentro, ó. Tá vendo? Ó? É a única que vai. A bucha convencional, ela não chega lá dentro. Aqui na parte de fora aqui também, ó, onde tem essa quininha aqui, ó, normalmente aqui também fica com vestígio de lubrificante, ou com sorvete de chocolate, ou baunilha. Então você pega aqui, ó, e limpa aqui também, tá? Além da bucha convencional mesmo, amarela, por fora. Faço isso, pessoal, em todos os calços do batedor, tá? Então eu tô falando desse aqui, ó, falando desse, e eu tô falando desse e dos outros dois do outro batedor, tá? Depois de ter lavado todos, pessoal, mesma coisa. Enxago em água corrente todos, tá? E já posiciono já certinho. Vamos pular para a próxima parte aqui.
Agora, pessoal, os batedores, tá? Só com a bucha amarela, sabão, detergente, desculpa, neutro. E aí você vai, vem lavando ele por completo. Lava aqui, lava por baixo, vem lavando aqui, ó. Tá? Ó, ó. Chega aqui, lava por dentro aqui, ó, por fora. E aí enxágua eles, tá, pessoal? Mesma coisa que faz com um, faz com o outro. Basicamente, pessoal, não sei se vocês já perceberam isso, para quem já lava a máquina já todos os dias. Mas a única diferença que tem dos dois lados é o tubo de alimentação. Normalmente o tubo de alimentação, um é assim e o outro é reto. Somente essas duas únicas peças são diferentes, assim, que não tem como montar errado, né? Mas basicamente quase todas as outras peças são iguais. Então, se você pegar uma linha de raciocínio de um lado, é o mesmo jeito do outro lado. A única coisa que vai mudar é isso daqui. Enxago o batedor. Pessoal, tem que tomar cuidado para não deixar esse batedor cair no chão, viu? Porque esse batedor, se cair no chão, ele entorta aqui, ó. E aí é onde ele começa a fazer barulho quando a máquina começa a operar, tá? Porque se entortar ali, aí tem que chamar técnico para desentortar. E aí ela começa a fazer barulho dentro da máquina. Ela fica fazendo barulho assim, ó. Clac, 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 clac. Eu não sei se já viram já acontecer com vocês. Mas eu já vi já. Pessoal, aqui, ó, com o eixo, né, do batedor, tá vendo esse O-ring aqui, ó? Normalmente esse O-ring aqui ele tem muito, mas muito lubrificante dentro dele. Então a melhor forma de tirar esse lubrificante é que eu não trouxe ele aqui, mas é virar ele de ao contrário, que nem eu mostro aqui no vídeo aqui, ó. É virar ele ao contrário e aí você vem com papel, pode ser papel, perflex, o que você tiver ali perto de você, e tira todo o excesso de lubrificante, tá? Com o papel é melhor, porque daí você tira todo o excesso e joga fora o papel, tá? Então aqui, ó, você pega, tira todo o excesso de lubrificante, que é normal ter. Ruim seria se não tivesse esse excesso, tá? Então, ter o excesso de lubrificante nessa peça aí é normal. Ruim é não ter. Quando não tem, aí se preocupa, porque daí o atendente está lubrificando errado. Essa peça aí, tá bom? Vitor, por que que tem esse excesso de lubrificante? Porque essa peça aí, pessoal, ela trabalha com muito atrito. Atrito que eu falo é ferro com ferro. Então, vocês vão ver hoje que na hora de lubrificar essa peça, a gente preenche toda a parte do O-ring ali de lubrificante, justamente para não acontecer a falta dele, né? E prejudicar a peça ali, danificar a peça. Então aí, pessoal, depois que tirou todo o excesso de lubrificante, fica até mais fácil a lavagem, tá? Você vai ali com a bucha convencional amarela mesmo, e aí você vem limpando por fora. Limpou por fora, né? Você virou ao contrário, limpou ela por fora, que é a parte de dentro, né? Enxágua, desvira e limpa de novo a outra parte, tá? Mesma coisa. Ó, tá vendo? E aí limpa o eixo também. Vocês têm que tomar só cuidado, pessoal. Eu falo para todos os franqueados isso daqui. Esse eixo aqui, ó, eu já me cortei algumas vezes. Tá vendo esse eixo aqui, ó, essa parte aqui do eixo? Essa parte aqui do eixo é a parte mais afiada que tem, além da lâmina, né? Mas essa parte aqui do eixo, ela costuma ser bem afiada. Então toma cuidado na hora de você lavar ali, para você não pegar o seu dedo e fazer assim, ó, e acabar cortando o dedo, que já aconteceu já, tá? Tem que tomar cuidado em relação a isso daí, ó. Essa partezinha aqui, normalmente ela costuma ser afiada mesmo. Então se atente
na hora de lavar essa partezinha, tá, pessoal? Aqui, ó, essa parte aqui. Tá vendo que eu passo até com cuidado, ó, para não machucar minha mão? É que conforme você vai fazendo, você vai pegando a prática. Mas para quem tá começando, toma cuidado, tá, pessoal? Ó, tá vendo? E enxago ela. Beleza? Essa parte aqui, pessoal, ó, que normalmente é afiado. Enxago os dois. E enxago os ourinhos também. Lembra sempre, pessoal, ó, de desvirar os ourinhos, tá vendo, ó? Porque se você montar ele virado, vai dar problema. Desvira eles. Virou, enxagou, já desvira eles normal, tá? Beleza, pessoal. Montamos então, desculpa, lavamos então os batedores. Aí agora a gente vai para o último passo da lavagem, que é o painel, tá? E aqui eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, que um dos maiores erros hoje da rede é na lavagem disso daqui. Então prestem muito bem atenção na lavagem do painel, tá bom? Vamos lá. Aqui com o painel já desmontado, todos os O-rings desmontados, tá vendo? Aqui, pessoal, eu vou utilizar as seguintes buchas. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou utilizar, pessoal, ó, essa bucha aqui. Essa aqui que é um pouco maior. Essa aqui é a média. Vou utilizar essa daqui, ó, para lavar o prime, que é a mesma da bomba. E vou utilizar essa daqui, tá bom? Essas quatro aqui. Além da bucha convencional, a amarela mesmo, tá? Então, vamos lá. Se atentem em cada detalhe, tá, pessoal? Que é muito importante para você não ter problema no seu painel. Lado verde, não se lava com ele, somente com o lado amarelo. Sabão, detergente neutro. E vamos lá. Começo com os pistões do painel, né? Sem o-ring, lavo internamente aqui com os o-rings, né? Com essa buchinha aqui, ó. Lavo aqui, lavo aqui. É interessante também lavar aqui dentro, aqui, ó, que normalmente fica com vestígio aqui. Então, lavar aqui também, tá, pessoal? Ó, na onde encaixa a alavanca. Mesma coisa que eu vou fazer com um, pessoal, eu vou fazer com os outros dois, tá? Enxago, mesma coisa, ó. Esse aqui é a alavanca do misto. Lavo ela por completo, ó, com a bucha amarela. E na onde tem os o-rings eu passo essa buchinha aí, tá? Enxago em água corrente e lavo os primes também. Mesma coisa, pessoal, os primes. Todo onde tiver o o-ring interno, eu lavo com a buchinha. Lavo o outro.
com a bucha amarela também, e a outra bucha, e essa azulzinha, e enxago a peça. As alavancas também, tá? Pessoal, ali no caso, eu lavo todas as alavancas, tá? No vídeo ele mostrou só uma só, mas no caso eu vou lavar todas daquela mesma forma. Utilizo o lado amarelo da bucha e depois naquelas partes ali onde tem um regulador, passa essa buchinha lá dentro, tá bom? Aqui, pessoal, eu tô com os O-rings dos pistões, tá? Então aqui, ó, eu vou lavar todos os O-rings, todos juntos, tá? Só separado do prime e o do O-ring H, que é o do pistão do meio. Aí esses aí eu lavo sozinhos, para não danificar. Tiro todo o excesso, ó, tá vendo? De sabão deles. Ó, eu já deixo separado bonitinho. Venho com o O-ring H, limpo ele. Se você quiser fazer com a mão também, também pode, tá? Só tem que certificar de ter tirado todo o lubrificante dele. Agora os prime, tá, pessoal? Se atentem na hora de lavar os prime, de deixar aqui, ó, uma redezinha, tá? Se a sua pia não tem, franqueado, providencia uma redezinha, tá? Para não ter perca desses O-rings aqui. Porque é normal ele escapar. Às vezes ali você tá lavando ali, ele escapa da sua mão, tá bom? Beleza? Já separo bonitinho eles. E agora vem a parte principal, pessoal, que é o painel, tá? Bom, o painel, pessoal, a gente vai utilizar essas três buchas aqui, ó, tá? E a bucha convencional também. Vamos lá, vamos começar limpando aqui o desaglomerador, que é essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui do desaglomerador. E essas partes aqui, ó, tá? O próximo passo que eu vou passar para vocês vai ser a limpeza dessas peças aqui, ó, tá? Que compõem o painel. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa parte aqui do painel, ó?
onde são os canais ali, onde tem a junção do misto, onde passa o baunilha, onde passa o chocolate, ali normalmente fica com bastante sorvete. Então a bucha convencional ela não chega lá. Essa daqui chega, tá? Então lá vem com essa daqui. Tá vendo ali, ó, no vídeo que eu faço, ó? Dessa forma aqui, ó. Aqui agora, pessoal, ó, passo por cima a bucha amarela e aí eu venho limpando, ó, com essa buchinha aqui, ó, todos os cantinhos, tá vendo? Porque ali também normalmente fica com lubrificante com sorvete. Então tem que limpar todas essas partes aí, ó, para a máquina não ficar fedendo. Aqui agora que entra a parte principal do painel, tá, pessoal? Ó, essa bucha maior, vocês têm que tomar cuidado com ela, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no próximo passo. Aqui, ó, eu vou dar continuidade lavando a parte de trás do painel, tá? Que seria essa daqui, ó. Uma parte amarela da bucha. E aí eu vou, pro próximo passo, eu vou limpar onde passa o sorvete, tá? A parte de cima aqui também, pessoal, ó, onde fica as alavancas, a gente também limpa com essa buchinha aqui, tá? Aí agora, ó, a gente vai começar a limpar, ó. Limpa o prime de que forma, Vitor? Tá vendo aqui, ó, que a bucha eu não levo ela até o final? Vitor, por que que você não leva a bucha até o final? Porque assim, pessoal, ó, vou demonstrar aqui para vocês. Como eu tô com a peça aqui, vai ficar mais fácil de didática. Ó, vou tirar o prime aqui para mostrar para vocês. Ó, vamos supor que eu estou com essa bucha aqui, ó, e eu vou lavar aqui, ó. Vou colocar ela até o final. Olha o ferro. Se eu coloco mais, na hora de eu voltar, não corre o risco de fazer isso daqui, ó, e roçar aqui. Vitor, beleza. O que acontece se fazer isso, se roçar ali? Acontece que a máquina vai ficar pingando, vai ficar gotejando no primer. Por que isso vai acontecer? Porque o O-ring do primer, ele não vai conseguir mais fazer o processo de vedação por conta desse desnível que tem ali dentro, tá? E aí vai ver é porque estava lavando da forma errada, tá? Colocando até o final do ferro e na hora de voltar roçava ali nas laterais da passagem. Então aqui, o que vocês vão fazer? Ó, tá vendo aqui, ó? Como exemplo, vamos colocar a bucha até aqui, ó, e volta. Até aqui e volta. Mesma coisa do outro lado, tá? Pega aqui, ó, vai até a bucha e volta. Se vocês repararem, ó, a bucha dá certinho no tamanho do painel e da passagem. Tá vendo? Então não vai ficar lugares sem lavar, tá bom? Ó, lavo aqui, ó. E aí, pessoal, ó, lembra da bucha grandona que eu falei para vocês? A mesma linha de raciocínio que eu acabei de falar para vocês do Prime pode acontecer também, ou no baunilha, ou no misto, ou no chocolate. Ah, entendi agora, Victor. Quer dizer, então, que o meu misto está vazando porque meu painel pode estar riscado internamente? Provavelmente, tá? Porque daí o O-ring não consegue vedar mais. Então, se sua máquina fica gotejando misto, vai gotejar de encher a pingadeira. Dá meia hora e encher a pingadeira. É por conta que está riscado o seu painel internamente. Por conta dessa ferramenta aqui, ó.
Então, toda vez que vocês limparem, leva só até onde tem a bucha, para não acontecer o risco na hora de voltar, não roçar aqui no ferro, tá? E acabar danificando aí internamente o painel. Então, a mesma coisa que eu faço aqui com o Prime, que eu lavei de um lado, depois eu lavo do outro, é a mesma coisa aonde tem os conduítes ali dos pistões da máquina, tá? Baunilha, chocolate ou misto. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que acontece quando você lava a máquina, colocando a bucha até o final. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um vídeo aqui separado para isso. Ó, lembra da buchinha menor, que é a média? Sem ser essa menorzinha aqui, ó. A média. Essa média aqui, pessoal, ó, olha o jeito que eu vou ensinar para vocês aqui agora, ó. Não tem as passagens aqui, ó, do misto, a junção do misto? Não é uma passagem de sorvete aqui que a gente tem que limpar? Porque senão a gente não limpa aqui, fica com sorvete aqui dentro. Então a gente tem que limpar aqui essas passagens também. Só que tem um problema. Olha o que acontece, pessoal. Eu vou só minimizar esse vídeo aqui. Olha o que acontece se eu coloco essa bucha aqui, ó, até o final. Só para vocês terem uma ideia. Olha só. Ó, o painel ele está sendo roçado aqui, ó, e aqui nas laterais também, ó. Olha a ponta do ferro. Tá vendo essa ponta do ferro aqui, ó? A ponta da bucha? Ó, ó o ferro lá, ó. Olha o que vai acontecer com o seu painel. É isso aqui, ó. Se o seu painel tiver isso aqui, provavelmente o O-ring ele não vai vedar mais o painel. E é onde começa a vazar no próprio painel. Tá? Essa forma aqui que eu passei para vocês, pessoal, é a forma errada de lavar. Tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês a forma certa de errar, desculpa, de lavar. E que jeito que é essa forma, Vitor? Vamos lá? Aqui, ó, com essa bucha aqui, ó, que eu mostrei para vocês, detergente neutro. Tá vendo aqui a passagem do misto, pessoal? O que eu vou fazer? Só para vocês poderem entender. Deixa eu pegar aqui o painel. Ó, deixa eu tirar aqui a alavanca misto para mostrar para vocês. Pessoal, misto aqui, ó. Vamos lá. Eu não tenho que lavar as passagens aqui, ó, do misto. Como é que eu faço, Vitor? Coloco o dedo aqui, ó, qualquer dedo, aqui no misto. Coloco o dedo aqui no misto, aqui dentro, ó. O meu dedo tá aqui dentro. E aí eu venho com a bucha média, que é essa bucha aqui, ó, e lavo aqui, ó. Então eu enfio ela aqui, ó. E aonde que ela vai bater, Vitor? Ela vai bater no meu dedo. Ela não vai bater no painel, riscando o painel, tá? E outra, eu não vou levar a bucha até o final. Eu vou limpar só aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ó, aqui, aqui. Detalhe, meu dedo tá aqui embaixo, ó. Meu dedo tá enfiado aqui, ó. E desse outro lado aqui, ó. Tá? Porque quando eu lavar, em vez de pegar no painel, aonde a bucha vai pegar? No meu dedo. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Pessoal, vou pedir por gentileza, tirar os rabiscos aí, fazendo um favor. Ó, olha lá a demonstração do vídeo, ó. Faço isso dos dois lados, tá, pessoal? E enxago ele, o painel completo, tá, pessoal? Esperei que deu erro no vídeo, vou abrir aqui a pasta novamente.
Aí, pessoal, para finalizar o painel, depois de ter lavado ele internamente, enxaguado, eu venho para a bucha plástica, que é essa peça aqui, ó, e a gasquete, que é aquele véio do painel. É bem simples de lavar, só a bucha convencional mesmo já dá conta, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Lavo elas, tá vendo? Ó, passando a bucha. E depois eu enxago em água corrente, tá? As duas peças. Aí agora, pessoal, ó, eu vou dar uma pausa aqui para a gente ver o chat. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui. Marivalda, bom dia. Eu não sabia que tinha que tirar essas peças pequenas para lavar, não. Marivalda, você fala os oringues, né? Os oringues tem que tirar para não ficar fedendo a máquina leite azedo, tá? Milena Campos, bom dia. Aqui na nossa loja, essa peça branca que encaixa no painel está desgastada do lado do chocolate. Por isso acontece. Por que isso acontece? A peça branca que encaixa no painel. Tá. Ô, Milena, qual peça você fala? Essa peça aqui, que é o prime, ou essa peça aqui, que é o pistão? Manda para mim aí no chat, por gentileza. Ou essa daqui, ó, que é a bucha. Chama bucha plástica. Se for essa daqui, ó, normalmente eu já peguei alguns casos dela ser mais rígida mesmo, tá? Já peguei ela de ser mais rígida na hora de encaixar aqui no desaglomerador, aqui que eu falo, ó, pessoal, ó, na hora que eu coloco ela aqui, ela fica travada aqui, aí tem que forçar ela para ela encaixar, tá? É normal isso acontecer, normalmente acontece com peça que é nova. Quando a peça é muito nova, ela vem bem justinha. Mas conforme você vai, né, ela vai enlarguecendo. É normal isso acontecer, tá? O que não pode é travar, né? Ela não encaixar por nada. Você tem que bater para ela encaixar. Aí não pode acontecer. Aí você entra em contato com quem forneceu a peça, tá? Se for o técnico, se for o site. Se for o site nosso, entra em contato com o suprimento, tá? Manda um DAF. Essa bucha encaixa aonde? Max Varginha. O Max, essa daqui ela encaixa no desaglomerador. Essa peça aqui, ó, é chamada de desaglomerador, tá? Ela serve para não ter o contato direto com o batedor. Então ela fica entre o batedor e o painel. Porque sem essa peça aqui, o batedor ficaria rodando aqui no painel, danificando o painel, entendeu? Ô, Joana, poder você até pode, mas mesmo assim jogando água não significa que tá limpo. Então tem que passar a buchinha que tá para tirar ali os vestígios de lubrificante, de sorvete também, porque nem sempre a água quente ela vai tirar todo o vestígio de sorvete, tá? Dependendo do sorvete que ele se ele tiver duro, enrijecido, só bucha para tirar. Max Varginha, não temos essa barra de ferro. É que as novas agora, Max, que estão vindo da Taylor, né, lá dos Estados Unidos, elas estão vindo com um desaglomerador em peça de plástico. É um plástico azul, tá? É normal. É que o pessoal da Taylor lá que mudou. Esse de ferro meu é porque o painel nosso aqui do treinamento é um painel antigo, né? O antigo aí vinha assim, tá? Mas essas novas que estão saindo agora, lojas novas que estão saindo, a falar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, já tá vindo já com esse desaglomerador aí em plástico, tá? Mas é normal isso acontecer. Eu acho, eu falo porque eu já lavei já de plástico e eu prefiro até de plástico. Eu comentei isso no treinamento anterior. A de plástico ela é mais leve, o painel fica mais leve e fica melhor para lavar, porque às vezes dependendo da cuba, a cuba por ser pequena, acaba que essa peça aqui, por ela ser junta, não tem como eu tirar ela.
né? Ela é fixada, então fica mais difícil de lavar o painel. Agora, já essa de plástico, eu já consigo tirar, e se minha pia for uma pia menor, fica até mais fácil de eu lavar o painel. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou começar montando, tá? A parte de montagem. Vou começar com a bomba, tá? Pessoal, o Jonathan me mandou uma pergunta aqui, deixa eu só responder ele rapidinho para a gente continuar. Gostaria de tirar uma dúvida de uma máquina anterior sobre um treinamento. Peraí, gostaria de tirar uma dúvida de um treinamento anterior sobre a máquina. Nos modelos C716, não tem o botão Prime. Você disse que o Prime era feito na alavanca. Poderia me explicar melhor? Como assim um Prime na alavanca? Então, o modelo da C716, ô Jonathan, ela não veio com o pinozinho Prime, né, que a gente chama, que é essa alavanquinha aqui do Prime. Porém, se você perceber, ela tem esse furo aqui, ó, que ela funciona como Prime. Esse furo aqui que vai fazer o Prime, tá? Que ela vai zerar o sistema. O que é o Prime? Ela vai tirar toda a quantidade de ar que está ali dentro do cilindro, tá? Então ela vai completar aquele cilindro com só bebida láctea, tirar toda a bolha de ar que está dentro dele. E como não temos na C716, agora o motivo, Jonathan, eu não sei te explicar, tá? Em relação a por que não tem na C716. Provavelmente é por conta de alguma configuração dela, né? Ou algo do tipo do painel dela especificamente, né? Mas por ela não ter esse pino Prime, a gente faz o Prime na alavanca, tá? O que não pode acontecer é não fazer o Prime. Deixar sem fazer o Prime. Aí você corre um grande risco de dar problema. Se você puxar até na internet, aí, nos vídeos da Taylor, original da Taylor, falando sobre a C716, você vai ver que o pessoal eles fazem o Prime na alavanca, porque não tem o pinozinho do Prime, tá? Mas essas novas já que estão saindo agora recente, a C722, todas essas máquinas novas já está vindo já inclusa o pinozinho Prime, tá? Para fazer esse procedimento aí. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Vamos lá. Pessoal, vou começar montando a parte de cima, tá, da bomba. Então, aqui, ó, lembrando, pessoal, que eu vou passar para vocês somente um lado aqui no treinamento, tá? Mas o mesmo lado que eu monto um lado, eu monto o outro lado também, tá? Aqui, ó, eu vou passar o lubrificante, vou passar uma certa quantidade de lubrificante aonde o pistão ele vai trabalhar, tá? Aonde, Vitor? Seguindo essa linha aqui, ó, seguindo esse buraquinho. Então eu vou passar na reta do buraquinho aqui, ó, até onde o meu dedo alcançar, tá? Que é onde o pistão da bomba ele vai trabalhar. Lubrifico essa parte aqui da capa da bomba, tá? E também, pessoal, vocês se atentam aqui agora na lubrificação do eixo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar os O-rings do eixo, tá? Coloco um O-ring, coloco outro O-ring. Normalmente esse O-ring aqui, pessoal, ele é bem difícil de colocar mesmo, tá? Então você utiliza ali a unha de gato, a espátula, para facilitar colocar o O-ring ali, beleza? Ó, puxa o O-ring para cima, ó, e encaixa ele na parte de cima aqui, ó. Pessoal, vocês estão vendo aqui no eixo, ó, que ele tem uma marca no eixo? Por quê, Victor? Porque eu só devo lubrificar somente até aqui, tá? Já aconteceu casos de eu lubrificar a peça inteira, já vi casos, né? De a pessoa ter lubrificado a peça inteira e por ter lubrificado aqui o sextavado aqui, ó, a máquina ela trava, né? Ela pega pressão ali dentro do conjunto, onde o motor faz virar ela, e na hora que você vai tirar, né, ela não sai. Aí você tem que chamar técnico para desmontar tudo lá, para te poder tirar o eixo. Então, toda vez que vocês forem lubrificar, ó, lubrifiquem somente aonde tem os O-rings e só até aqui, mais ou menos, ó, com o lubrificante. Eu vou mostrar para vocês, ó. Não tem medo de lubrificar, tá? Essa peça aqui, ela trabalha com bastante atrito, então ela tem que ter lubrificante. Ó, tá vendo? Detalhe, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou lubrificar somente até aqui, ó. Tá vendo como mostra no vídeo, ó? Só até aqui. Vitor, e a outra parte?
eu não lubrifico, tá? Aquela parte ali, inclusive, ela não pode ter nenhum vestígio de lubrificante ou água também na hora de montar, tá, pessoal? Vamos para a bomba agora. Então, com a bomba aqui, ó, lavada, bonitinha, higienizada. Eu vou pegar a capa da bomba já lubrificada. E aí eu vou começar, pessoal, a colocar os O-rings, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Lembrando que, pessoal, ó, não é vaselina, não é manteiga, não é gordura de porco que lubrifica a máquina. Pelo amor de Deus, pessoal. É lubrificante da Taylor. Franqueados e gerentes estamos escutando. Não é margarina. Não é gordura de porco. Você vai quebrar sua máquina, tá? Ó, pego aqui o lubrificante e aí começo a lubrificar com o ring já colocado aqui, ó. Só a parte onde tem o O-ring, tá, pessoal? Do orifício de ar. Coloco o O-ring da bomba, ó, e lubrifico somente aqui no O-ring da bomba. Tá vendo, ó? Não precisa ser muito, olha a quantidade, ó. E venho passando aqui, ó, na bomba. Aí, pessoal, ó, coloco os O-rings do tubo de alimentação. E já lubrifico. Aqui nos O-rings do tubo de alimentação, pessoal, não precisa ser grande quantidade. O vestígio que ficar ali na sua mão, já dá para você colocar. Esse O-ring aqui, pessoal, que é chamado de anel de alívio, eu não lubrifico ele, tá? Ele não vai lubrificante. Eu só coloco ele no lugar. Vitor, como é que eu coloco ele no lugar? Ó, bem fácil, pessoal. Tanto o de baunilha, tanto o de chocolate, ó, você vai pegar e colocar ele aqui, ó. Vai pegar e vai colocar ele aqui com a mão, ó. Você vai fazer assim, ó. E vai encaixar ele. Só que ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que ele ficou esquisito? O que que você vai fazer, ó? Você pega ele e gira ele aqui, ó, para ele acertar, ó. Aí ele acertou. Tá vendo? Lubrificou a capa, né? Tira todo o vestígio de lubrificante da mão para você montar. Agora a gente começa o processo de montagem, pessoal. Ó, vamos lá. Vou pegar a capa da bomba onde tem o furo, tá vendo? Ó? Tá vendo o jeito que eu vou colocar o pistão, ó? Vou colocar o pistão aqui, ó. Coloquei o pistão, tá? Aí agora, pessoal, ó, o que que eu vou fazer? Lembra do orifício de ar e o diafragma? Se vocês identificarem, ó, tem o mesmo desenho. É basicamente o mesmo desenho, tá vendo? Ó? O que que vocês vão fazer, ó? Vocês vão ligar desenho com desenho aqui, ó. É só ligar desenho com desenho. Ligou desenho com desenho, vem encaixando ela aqui, ó. Ó, encaixa ela aqui bonitinha. Tá vendo que tem esse pininho aí, ó? Ele vai encaixar bem aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Encaixou, ó, e encaixa ele certinho. Ele não pode ficar assim, ó, mal encaixado. Então certifica que ele tá bem encaixadinho aqui, ó, tá? Encaixou esses dois aqui, pessoal, o que que você vai fazer? Mesma linha de raciocínio, ó. Vou pegar aqui, ó, mesmo desenho, ó. Tá vendo? Desenho com desenho. Viro aqui, desenho com desenho e encaixo ela aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? É o mesmo desenho daqui, ó. Encaixou, vai até o final. Chegou até o final, aí agora, pessoal, a gente vai montar essa peça aqui, ó, montada aqui na bomba, tá? Então vamos lá. Para ficar mais fácil e você não ter que ficar girando aqui para achar a trava, vocês vão montar desse jeito aqui, ó, em formato de cruz. Quando eu ver de cima que é uma cruz aqui, ó, tá vendo que é uma cruz? Ó, essa aqui é um lado da cruz, esse é um outro lado da cruz, esse é um outro lado da cruz, ó. Uma cruz, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó.
Um lado, outro lado aqui, ó, e de cima e embaixo. Eu venho aqui, ó, e ó, encaixo. Só pego e faço assim, ó. Mas ele tem que estar assim, ó, com a cruz. Ó, um lado, outro lado, tá vendo? Ó, encaixou, é só vir. É certeiro, pessoal. Não precisa ficar regulando. Só vir e passa a trava, tá? Vem e passa a travinha que eu mostrei para vocês, tá bom? Vitor, posso deixar a trava assim? Posso deixar assim? Posso deixar assim? Eu costumo deixar assim, pessoal, para ficar mais bonitinho. Mas vocês deixam da forma que vocês quiserem. Só não pode deixar, pessoal, ó, ela assim, ó. Não pode deixar ela assim. Tem que colocar ela até o final, tá? Com o tubo de alimentação montado já, pessoal, ó, venho aqui, ó, e encaixo ele e coloco a travinha, que é a travinha do tubo, tá bom? Aí agora, pessoal, a gente vai montar lá na máquina. Vamos montar lá na máquina agora. Ó, com o eixo lubrificado, lembrando que o sextavado aqui, ó, a parte sextavada não pode ser lubrificado e nem tá molhado. Eu costumo orientar aqui os franqueados deixar sempre a bolinha do eixo para cima. Por que, Vitor, a bolinha do eixo para cima? Porque na hora de colocar a bomba, eu não tenho que ficar ajustando aqui, ó, o pistão para ele encaixar no eixo. Por quê? Do jeito que eu colocar o pistão, ele vai dar o encaixe perfeito ali no eixo, tá? A bolinha ficando para cima, tá bom? Beleza, aqui, ó, o que que eu faço? Deixo o tubo de alimentação desmontado, desconectado, né? Tá vendo aqui que aqui tá o lado baunilha, pessoal, com o tubo de alimentação reto, e aqui tem o lado chocolate? Muitas das vezes, o franqueado, ele não sabe desse detalhe que eu vou passar para vocês, mas é muito interessante, ó. A bomba do lado do chocolate, eu vou colocar ela sempre assim, ó. Vamos supor que aqui é o eixo, tá? E essa aqui é a bomba, eu vou encaixar aqui no eixo, ó. Eu vou colocar, em vez de colocar ela assim, que normalmente é quando a gente faz no lado baunilha, eu vou colocar ela na vertical. Coloquei ela na vertical aqui, ó. É só pegar e virar. Porque daí eu não preciso desmontar a peça para montar ali. Porque essa peça vermelha aqui, ó, ela não deixa eu encaixar reto. Então, se eu encaixar ela na vertical e depois girar, ela dá um encaixe perfeito. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui que o sensor ele não deixa, ó, eu encaixar ela assim? O que que eu faço? Eu viro ela na vertical, encaixo ela, e depois eu viro ela no lado certo. Se você vê que está com muita dificuldade de encaixar, você ajusta aqui, ó, tá? Porque essa parte aqui do pistão é onde encaixa ali na bolinha. Então você vê que está muita dificuldade para encaixar a bomba, ajusta aqui, ó, tá? E encaixa ela, ó, e vira, tá vendo? Aí você não precisa desmontar a parte aqui da bomba só para poder encaixar ela. E aí você já pula aqui, ó. Coloca a trava da bomba atrás aqui, ó, onde vai ter essa parte aqui, ó. E aí você deixa, pessoal, sempre com o tubo aqui na parte de baixo, quando você for sonetizar, então já deixa já desconectado, tá? Deixa igual tá o baunilha aqui, ó, tá vendo? Com a parte de baixo desconectada. Porque na correria ali no dia a dia, a hora que você vai sonetizar, você não vai lembrar que vai estar conectado. Aí vai gerar pressão por dentro da máquina. Não esquece desse detalhe, tá? Beleza, pessoal? Então montamos a parte de cima da bomba. Agora vamos montar a parte de baixo da bomba. Desculpa, a parte de baixo da máquina, que é o painel. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que do mesmo jeito que eu falei para vocês, a montagem dessa bomba aqui é a mesma coisa para o lado baunilha. A única coisa que diferencia é a forma de colocar. Para um lado vai ter que colocar assim e girar, para o lado baunilha é só colocar ele reto que ele vai encaixar perfeitamente. Tá? É a única coisa que vai diferenciar, além do tubo de alimentação, né, que eu comentei com vocês que é diferente. Mas fora isso, todas as peças
a forma de montagem é igual, tá? Então aqui, pessoal, ó, com todas as peças já lavadas, bonitinha, com o lubrificante original da Taylor, eu venho montando todas as peças, ó. Coloco os O-rings. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu só tirar a câmera daqui da frente. Ó, monto a parte de cima do O-ring H. Eu pego a espátula, ó, e puxo ele para trás para montar na outra parte, ó. Tá vendo? Monto ele na parte de cima e depois eu monto ele, encaixo ele na parte de baixo novamente, tá? Certifico que tá bem encaixadinho, ó, o O-ring. E aí eu venho encaixando os outros, ó. Encaixo o outro, ó. Venho encaixando o outro, o do chocolate. E encaixo o do baunilha. Encaixo o pino prime também, ó. E aí a gente vai lubrificando, tá, pessoal? Lubrifica toda essa parte aqui, pessoal, ó, que tem o O-ring, tá, ó? Toda essa partezinha aqui, ó. Nunca lubrifica aqui, tá, ó? Aqui não vai lubrificante. Só onde tem o O-ring, tá vendo, ó? Só onde tem o O-ring. Lubrifica tudo aqui, ó. Mesma coisa você vai fazer com os pistões, ó. Lubrificar todos os pistões. Ó, pino prime, mesma coisa. Só que o pino prime, pessoal, tem que tomar cuidado que não pode colocar muito, tá? Mas também não pode ficar sem. Não é muito no prime não, tá? Senão quando você colocar o pino prime, o lubrificante vai sair tudo para fora. Vamos para a segunda parte aqui. Aí agora, pessoal, para finalizar, além de ter lubrificado os pistões, a gente também vai lubrificar umas pouquinha quantidade, tá? Ali dentro, na onde os pistões trabalham, tá? Dentro do painel ali, ó. Tá vendo? Com o próprio dedo mesmo. E aí aqui agora, pessoal, eu tenho uma dica para vocês para passar, para ficar mais fácil de encaixar os pistões. Ó, o que que você vai fazer? Você vai pegar a alavanca, vai encaixar aqui, ó, no pistão. Tá vendo, ó? Você vai encaixar aqui e aí você vai colocar no painel. Coloca a mão aqui, ó, com o peso, e aí você vem fazendo isso aqui, ó, com a alavanca, para encaixar o pistão. Fica mais fácil do que você vir com a mão aqui, ó, e ficar assim, ó. Tá? Fazem o teste aí, depois vocês me falam. Olha o jeito que eu coloquei ali, ó. Ó, fica bem mais fácil. E o risco de você não morder o O-ring é muito pequeno, você fazendo desse jeito. Agora é diferente, pessoal. Se eu pego isso daqui, ó, e coloco aqui no painel e faço isso daqui, ó. Ó, coloco aqui no painel o O-ring e eu faço isso daqui, ó. Pá, e bato. Pá, para encaixar. O risco de você perder o O-ring por ele morder, ele subir, é muito grande. Então evita esse risco aí. E cada O-ring desse daí tá 30, 40 reais. Imagina, todo dia você ter que gastar 40 reais com O-ring. Cada O-ring desse aqui, ó, 40 reais, pessoal. Então tomem cuidado. Ó, Pino Prime. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, que eu falo para todos os franqueados aqui quando a gente está em treinamento, é antes de montar a máquina, antes de qualquer coisa, você verificar o painel. Então você fazer um teste ali nas alavancas para ver como é que tá as alavancas. Se você perceber que as alavancas estão muito duras, é porque o O-ring subiu e ele mordeu. Aí você vai ter que tirar a alavanca, trocar o O-ring e lubrificar de novo, tá? Então aqui, ó, eu venho colocando o pino pivô junto com as alavancas encaixado nas alavancas, tá? E venho encaixando
cada uma delas. Pessoal, a alavanca, ela, tá vendo aqui essa parte do regulador aqui, ó? Ela sempre vai ficar para baixo, nunca para cima, tá? E aí eu venho travando ela. Certifica, pessoal, de ter travado aqui, ó, o pino pivô no painel. E aí eu venho agora para finalizar e encaixo as duas buchas e encaixo a gasquete, tá? A gasquete, pessoal, ela tem um lado certo. Ela tem um lado que se você colocar o lado errado dela, ela vai ficar solta, ó, ela vai ficar solta. Tá vendo? Mas se eu colocar um lado certo, ela vai travar aqui no painel, ó. Aí ela vai ficar travada, tá bom? Mas de qualquer forma, toda vez que vocês forem montar na máquina, sempre pega nela aqui, ó. Sempre segura ela, para ela não sair do lugar, tá? Ó, os bicos modeladores, pessoal, conforme a gente vai utilizando, ele vai ficando meio, como é que eu posso dizer? Meio frágil, né? Meio fraco. Na hora que eu coloco, ele fica meio, como é que eu posso dizer? Desnivelado ali, né? Ele fica frágil para tirar e frágil para colocar. É normal, tá? Normalmente os duros, os novos são mais duros. Beleza? Aí aqui agora, pessoal, eu vou passar para vocês a montagem dos batedores, tá? Os batedores, pessoal, a gente vai montar da seguinte forma. Tem os calços. Tá vendo aqui os calços? Ele tem, pessoal, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, se eu montar ela errado, eu vou usar como exemplo aqui esse aqui, ó. Esse aqui tá desse lado e esse tá desse lado, tá vendo? Onde ele encaixa aqui, ó, tá vendo? Se eu trocar eles, olha o que acontece, ó. Se eu tento trocar, ó, coloco esse aqui em cima e o outro aqui embaixo. Olha, ele não vai dar um encaixe perfeito. E se eu forçar a peça, ela vai quebrar. Então, se você viu que ele não encaixou, é só pegar, troca o lugar, ó, tá vendo? Que ele vai encaixar certinho, tá vendo? E aí agora, pessoal, eu tenho aqui as lâminas, que são essas daqui, ó, tá? As lâminas, a gente vem aqui, ó, e encaixa nesse pininho aqui, ó. Tá vendo que tem esse pininho aqui e desse outro lado aqui, ó, também tem um pininho? A lâmina vem encaixada bem aqui, ó. Ó. Peraí. Ó, a lâmina vem encaixada bem aqui, ó. Tá? Ó. Detalhe, eu tenho que segurar ela, tá? Porque se eu soltar, ela sai do lugar. Tá vendo que tem uma aqui, ó? Eu pego aqui do outro lado e encaixo aqui, ó. Tá? Mesma coisa com essa, mesma coisa com o outro lado, tá, pessoal? E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui em vídeo a montagem do eixo, tá? A lubrificação do eixo. Ó, vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ó, coloco o eixo, o O-ring do eixo aqui, ó. E aí, tá vendo aqui essa parte aqui de dentro do O-ring, pessoal? Eu vou preencher totalmente com lubrificante. Tá vendo, ó? É preencher mesmo, ó. Por isso que fica com bastante lubrificante, que eu falei para vocês, porque essa peça aqui ela fica com contato direto ali com o painel. Então, o atrito é bem grande. E é a mesma linha de raciocínio com o outro eixo, pessoal. Não posso lubrificar aqui, ó, do sextavada para trás, daqui para trás. Não posso lubrificar o sextavada, tá? Ó, daqui só para frente. Beleza? Aí agora, pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês a montagem aqui dos eixos com os batedores. Então, com o eixo lubrificado, você vai lá na máquina já desmontada e coloca ela lá dentro. Encaixa ela até o final, tá?
A hora que você colocar ela no buraquinho lá, ela vai fazer um barulho, um plac. Aí quer dizer que ela encaixou, tá bom? Mesma coisa com os dois. E aí, pessoal, eu venho com o batedor já montado aqui, ó, encaixado, com essa parte aqui, ó, apontada para o meu peito. Porque daí, ó, eu vou encaixar ela dessa seguinte forma na máquina. Tá? Ó, e encaixo ela lá. Detalhe, pessoal, para não acontecer problema na sua máquina. Sempre certifica virando o batedor assim, ó, virando o batedor para ver se ela tá travada. Porque se ela rodar em falso, é porque ela não travou no eixo lá atrás, tá? Monto os dois batedores. Tá vendo aqui, ó? O teste que eu faço, ó. Faço assim, ó, para ver se ela tá bem montada. Beleza? E aí agora, pessoal, a gente finaliza com a bomba, desculpa, com o painel montado. Vamos lá na máquina agora, novamente, e a gente vai montar o painel. Pessoal, existem dois prisioneiros que eu comentei com vocês na aula anterior. O grande, tá? E o pequeno. O grande sempre vai ser em cima e o pequeno sempre vai ser embaixo, tá? Por quê, Victor? Por conta do painel. Essa parte aqui, ó, do painel, tá? Pessoal, com o painel montado, ó, tá vendo com o painel montado? O que que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui nas gasquetes, ó. Tá vendo que eu seguro nas gasquetes? Por que que eu tenho que segurar nas gasquetes, Victor? Para ela não sair do lugar. Porque nessa hora que eu tô colocando ali o painel, ela pode muito bem sair do lugar. E eu montar errado. E aí começar a vazar, depois que eu ligo a máquina, pelas laterais aqui, ó. O que acontece? Então toda vez que vai montar, segura aqui, ó. E é a mesma coisa, pessoal, mesmo jeito que eu desmontei a máquina em X, eu vou montar novamente em X, tá? Então, para apertar os parafusos, aperta em X, tá bom? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, aí vai, tá? Até apertar. Pessoal, não me tirem suor, sangue do parafuso, senão vocês vão quebrar o prisioneiro. É apertar, chegou, chegou. Não tenta chegar mais, não. Porque senão você vai quebrar o parafuso. Pensa comigo, aquele parafuso ali é metade ferro e metade plástico. O final dele é tudo plástico. Então, se você força muito, ele quebra. Tá? Bom, pessoal, vou para o chat aqui para a gente poder finalizar. Tem 3 minutinhos ainda para a gente poder concluir. E agora, pessoal, a gente realmente concluiu toda a parte de montagem da máquina, tá? Todo o processo do começo ao fim. Eu vou estar sempre à disposição de vocês, sempre quando vocês precisarem. Podem entrar em contato via o e-mail, via o WhatsApp, o que vocês preferirem, tá? Para tirar dúvidas, dar conselhos, estou sempre à disposição, tá bom? Eu vou ler as dúvidas aqui, o pessoal mandou as perguntas e a gente finaliza o treinamento de hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Max Virginia, dúvida do treinamento também. Qual a necessidade de usar o primeiro sem colocar o tubo de compressão? Extrair 300 ml de calda líquida se não tem pressão nenhuma, pois está sem o tubo. Ô Max, vamos lá. O Prime já tem ar lá dentro. Quando a gente coloca água, já fica com bolha de ar lá dentro do cilindro. O Prime ele serve para a gente gerar esse ar, tá? Então a gente tem que fazer com o tubo desconectado, porque daí eu vou tirar esse ar e a cauda que está em cima ela vai entrar para repor o lugar do ar, tá? Se o tubo está desconectado, está conectado lá embaixo, a cauda que está em cima não vai descer para completar o ar. Então vai acabar ficando com bolha de ar lá dentro, tá bom? Dani, essa quantidade de lubrificante é para ser lavada no mesmo dia? Se precisar ficar mais de um dia sem lavar, essa quantidade dá ou coloca mais? Ô Dani, essa quantidade aí, ela serve para um dia. Para mais de 2 dias, ela não serve, tá? A máquina mesmo, ela não trabalha mais que um dia. Ela foi feita, as peças dela foram fabricadas, o lubrificante foi fabricado para durar somente um dia. Então, se trabalha mais que isso, o risco de você ter uma quebra de alguma peça é muito grande, tá? Vamos lá.
Joyce, quando eu retiro o pistão para lavar a máquina, a parte sextavada sai com bastante lubrificante, mas na montagem foi passado corretamente, no eixo na verdade. Ô Joyce, o que pode acontecer na hora da lavagem? Lembra da lavagem lá dentro do eixo? Não lavar corretamente o eixo, acontece isso. Aí fica com vestígio de lubrificante lá dentro, e aí quando você coloca o eixo, e aí você tira, e aí fica com o lubrificante no sextavado, tá? Ou até mesmo já ter lubrificante lá no motor do sextavado também pode acontecer. Aí por isso que é a importância da manutenção, fazer a limpeza interna da máquina, para não acontecer problemas assim, tá? Dani, tem sim, essa aula está sendo gravada, tá? Eu vou encaminhar depois para vocês aí o vídeo da aula, tá? Eu vou encaminhar para todos vocês, pessoal, a vídeo da aula. Simone, depois você encaminha para mim, assim que a gente finalizar essa aula, o e-mail, que eu encaminho as aulas que você vai querer, tá bom? Pessoal, finalizamos hoje o último dia da Máquina Taylor, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, mais uma vez, por estar com a gente aí. Pode contar com a gente, nós no treinamento, sempre quando vocês precisarem de qualquer assunto, pode entrar em contato via e-mail, via WhatsApp, o que vocês preferirem, tá bom? A gente sempre vai estar aqui. Muito obrigado por ter ficado com a gente aí. Eu me despeço de vocês, mas mês que vem a gente está junto aí novamente. Espero que todo esse conhecimento que eu tenho passado para vocês, eu quero que vocês apliquem isso daí na loja de vocês, tá? Tanto da parte de desperdício, tanto do ensinamento sobre a máquina, tá bom? Quero agradecer mais uma vez. Um beijo no coração de cada um, tá? Um bom trabalho para todos. E mês que vem a gente se vê novamente, tá bom? Beijão no coração de vocês. Me despeço. E sempre quando vocês precisarem contar de mim, eu estou aqui sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até o mês que vem.